Internacionalistas do mundo, univos! Aqui é o Jaú novamente e esse é o Pod Ri, seu podcast oficial de relações internacionais. Eu estou aqui novamente com meus dois amigos, eles que só fazem simulação para tirar foto de terno e postarem no Instagram, Leonardo e Enzo. Digam oi. Bem-vindos todos os caça-menções aí por todo esse mundo. Espero que aproveitem o episódio de hoje. Sejam bem-vindos a mais um Pod Ri. E hoje, com uma temática bastante especial essa para os caça-menções. Isso aí, meus amigos. Hoje o tema é sobre simulações de organizações internacionais. E para isso a gente chamou duas pessoas bem legais que têm experiência nesse tipo de atuação. Temos aqui a internacionalista mais internacionalista de todas, a Manu. Diga oi, Manu. Oi, galera. É uma honra poder estar aqui com vocês, conversando sobre nossos perrengues e luta aos caça-menções. Eu vou me apresentar aqui, eu faço RI, numa faculdade americana que fica na Itália. Ultimamente estou presa aqui pelo corona. E é isso, obrigada pelo convite, meninos. Eu que agradeço, Manu. E além da Manu, a gente tem mais uma convidada muito especial, Maria Tereza. Diga oi. Oi, pessoal, eu estudo Relações Internacionais também com os meninos, o Enzo, o Jaú e o Leonardo. Estou aqui também para tratar desse tema muito especial, que é a simulação e toda a importância que ela tem para nós internacionalistas. Muito obrigado, meninos. Então, coloca seu terno e vem comigo. Bom, e antes da gente realmente começar a discutir as experiências, como as meninas e como a gente também se sentiu simulando, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é explicar um pouco para os ouvintes o que é simulação. Para quem nunca participou, participe em primeira coisa. Mas, para resumir de forma rápida e concisa, a simulação de organizações internacionais são justamente eventos em que jovens ou adultos, enfim, depende da faixa etária, vão se reunir acerca de um tema específico. Então, por exemplo, fome na África, conflitos militares num país X, e com um comitê representando dentro de um comitê. Então, por exemplo, no caso, no Comitê de Segurança, representando dentro do Conselho de Segurança, dentro de alguma organização internacional que trate do assunto, e também representando um país. Então, cada pessoa ou cada dupla vai representar a política externa do país segundo aquela situação, vai representar justamente quais são os ideais do país, vai realmente ser o porta-voz daquela nação ali naquele contexto. Geralmente, as simulações tendem a durar alguns dias, mas varia para cada tipo de evento em si. Mas justamente o intuito é trazer essa discussão, trazer esse aprimoramento do tema para os alunos e para os jovens assim, poderem tratar, propor soluções mesmo para essas grandes questões que afligem toda a humanidade. Então, de forma geral, acredito que assim, o melhor jeito de dizer o que é simulação é dessa forma, porque é uma coisa muito única, assim, é uma coisa realmente que quem está lá presente realmente consegue perceber o quão grande é aquilo, o quão importante é aquilo. Bom, com essa explicação sobre o que é simulação, introduzida pelo Léo, eu queria agora perguntar para vocês, meninas, qual é a experiência de vocês com simulação? Quando foi a primeira? Quando vocês se interessaram pela temática? Para a gente começar, então, mesmo a nossa discussão aqui no Pod. Bom, muito interessante a sua pergunta, Enzo, porque no meu caso foram em momentos diferentes. Eu comecei a me interessar pela prática de simulações à medida que eu conheci o curso de Relações Internacionais e me interessei pelo próprio curso. Só que no ambiente que eu cresci, na escola que eu estudava, eu não tinha um fácil acesso a fazer, de fato, uma simulação. Então, eu só fui realmente fazer uma simulação na universidade. Então, minha primeira simulação foi ao longo do ano passado. Eu fiz várias simulações, mas eu comecei ano passado, em 2019. E desde então, a simulação tem sido uma grande paixão minha. Mas até então, eu não havia tido contato. Então, no meu caso, foi um pouco diferente. Eu conheci esse mundo das simulações no ensino médio. E foi quando eu conheci o Léo também. E, no meu caso, as simulações foram o que
motivaram eu ir atrás de conhecer esse mundo de o que é relações internacionais e o que é diplomacia. E eu acho que isso é um negócio muito legal das simulações, porque você vai motivado por diversos fatores. Você pode ir motivado por querer melhorar sua oratória, ou querer conhecer um pouco mais sobre política, ou diversos fatores que podem, tipo, te prender à simulação. Só que eu acho que quando você participa, é o que o Léo falou, é uma experiência única, e depois que você entra nesse mundo, você só se sente mais motivado a estudar mais e a ir atrás mesmo. E foi isso que basicamente me motivou a entrar nesse ramo e fazer RI de fato. Bom, muito bem, meninas, vocês responderam muito bem a outra pergunta. E eu gostaria de saber, para quem ainda não fez simulações, quem pretende fazer, que está em casa ouvindo a gente, como foi a primeira impressão de vocês a participar de uma simulação? Como foi chegar lá, ter que falar em público, como foi esse sentimento, a ação, tudo isso que vem junto com a participação de uma simulação. Conta pra nós. Então, no meu caso, na verdade, minha primeira simulação, eu fui parte da imprensa. Então, eu fui meio com essa ideia de querer ser da imprensa para poder entender um pouco mais como que funciona essa simulação, o que todo mundo fala. Porque, de início, assim, quando você ouve falar, parece que é uma coisa muito distante, que é uma coisa muito complicada. Então, uma coisa que eu recomendo, se você é a sua primeira vez, tenta ir num comitê que você possa ser em dupla, ou que você seja um tema mais fácil, mais tranquilo, para você ir sentir, porque eu acho que é uma sensação que você precisa sentir na pele para saber como você vai querer se comportar, como você vai querer agir num comitê, porque existem vários tipos de comitê, existem vários tipos de pessoas, e quando você entra nesse mundo, é sobre você, tipo, meio que se descobrir e saber aonde você se vê como delegado, aonde você se vê defendendo que países, que posicionamentos. Então, eu comecei indo na imprensa, meu segundo comitê foi em dupla também. Então, eu comecei bem tranquilo, assim, tentando entender como que é esse processo. E eu acho que isso é uma dica bem legal para quem está começando e está querendo saber um pouco mais como funciona. A minha situação foi bem diferente da Manu, só que eu diria que as dicas delas são extremamente válidas, justamente por a minha situação ter sido muito diferente. Eu acabei sofrendo um pouco com a minha primeira simulação num sentido positivo. A minha primeira simulação foi sobre criança soldado, e eu simulei como uma representante do Sudão do Sul, sem saber quais seriam os impactos disso, porque o Sudão do Sul é um dos países que mais sofre com a presença de criança soldado, né? Então, como é que foi vestir uma roupa de um país que sofre tanto com essa temática, sendo que era a minha primeira simulação, era a primeira vez que eu representava um país, né? Então, eu realmente coloquei minha cara à tapa, assim, desde a minha primeira simulação. Mas foi uma experiência muito interessante, porque ter colocado minha cara à tapa, né, dizendo assim, foi uma coisa que me proporcionou muito conhecer logo de cara todas as vantagens que, fazer uma simulação iam me trazer. Por exemplo, eu tive muito aprendizado ao longo da própria simulação, de entender um pouco mais como era o Sudão do Sul, de entender um pouco mais de como os países tratavam toda essa temática, toda essa relação entre eles. E também, além disso, uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com organizar meus pensamentos e falar eles em determinado tempo. E esse foi um desafio logo de cara na minha primeira simulação. É uma coisa que, desde que eu tenho começado a simular, tem me ajudado muito em todos os aspectos da minha vida, tanto em organizar meus pensamentos, como enquanto passá-los para as pessoas à minha volta. Eu queria comentar um pouquinho, porque minha primeira experiência no mundo da simulação foi bem parecida assim, com a da Maria. Minha primeira simulação foi assim, uma das maiores simulações do estado de São Paulo, então eu realmente não fazia ideia de como eu ia lidar com toda essa questão. E assim, por mais que eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade ainda com falar e tudo mais, você estar ali naquele ambiente, dependendo de como as pessoas que estão coordenando tudo vão lidar, é um ambiente muito bom para você crescer ali dentro. Então, eu vejo hoje que ter colocado minha cara a tapa
ir ali naquela simulação, naquele momento, realmente me fez gostar muito mais de simulação do que talvez eu gostaria de outro modo, justamente pelo ambiente. Então eu acho que assim, saber em que tipo de simulação também você está entrando é muito legal. Você saber se você está num espaço assim que vai te permitir realmente pôr sua cara a tapa e falar, não, vamos lidar com isso, ou se vai ser um espaço que realmente você não vai conseguir lidar muito bem. Então é se conhecer primeiro de tudo para saber como você talvez se encaixe melhor numa simulação, porque eu vejo muita gente que fala que não gosta de simulação, mas que depois vai uma segunda vez, vai uma terceira vez, começa a perceber que realmente, putz, aquela primeira condição ali que eu tava realmente não me favoreceu, ou, tal comitê realmente não era minha cara. Então eu acho que vai muito assim o começo mesmo de como você tá simulando é muito tentativa e erro. Achei muito legal vocês falando sobre as primeiras impressões de vocês. E eu fiquei sempre imaginando, eu participei de poucas simulações na minha vida, né? E todas as vezes que eu fui participar, já que eu era muito iniciante, eu sempre pensava, nossa, eu preciso pegar um país mais intermediário em questão de política externa, de influência, né? Eu preciso pegar uma coisa mais suave, já que é a minha primeira vez. Vocês vê essa necessidade de, tipo, uma pessoa que não está acostumada a pegar mesmo um país mais tranquilo, ou pegar mesmo imprensa, pegar um país que não vai falar muito, vai ficar mais vendo? Ou vocês acham que isso é mais um medo mesmo da incerteza do começo, do iniciante, que pode pegar um país que tenha mais influência no sistema internacional, coisa do tipo? Como vocês avaliam isso? Muito interessante essa pergunta, Jaú, e eu acho que a resposta dela, ao meu ver, ela vai diretamente de acordo com o comentário que o Léo fez acerca da pergunta anterior. Depende muito de como você lida com toda essa situação de simulação, porque assim, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de falar em público, eu não tenho tanto problema com timidez, então assim, entre escolher simular um país sempre foi muito mais difícil para mim simular um país menor, assim, um país em que eu teria menos acesso a informações para saber como defender ele, porque, por exemplo, você pega Estados Unidos, você pega o Brasil, você pega a Rússia, todos esses países que têm grande influência no cenário internacional, você tem muito acesso a como eles se posicionam, você tem muito acesso a informações de como eles lidam com cada temática. Agora, países que seriam mais tranquilos para simular, assim, digamos, como você colocou, geralmente é mais difícil, você tem que cavar mais para conseguir achar como é que ele lida com aquela situação. E, ao mesmo tempo, você também não vai precisar se colocar tanto assim no comitê, né? Vai vir uma pergunta ou outra, você vai ter um posicionamento ou outro, você vai fazer parte do debate, porque é essencial que faça. Mas também não é você que vai ficar sendo atacado, né? Todo mundo vai ficar atacando os Estados Unidos, vai ficar atacando o Brasil, enfim, os países que estão com alguma polêmica nesses assuntos, né? Que querendo ou não, a medida que eles trazem acaba influenciando na medida de tantos outros países. Então, assim, eu vejo que se você tem um problema com a oratória, essa questão de como se colocar é uma problemática para você, é uma coisa que, pesa. Eu acho que é realmente importante você, para o começo, para se situar, se colocar com um país que seja mais tranquilo, um país que seja menos polêmico, enfim. Agora, se você não tem problema em falar em público, se você até gosta disso, enfim, uma coisa que vai te ajudar muito a treinar a sua oratória, uma coisa que vai te ajudar muito é já querer, até mesmo com uma maior facilidade, ter contato com esses países que você vai ter mais informação. Então, assim, eu vejo que depende muito de como você é. De novo, é uma questão de se conhecer. Complementando o que a Maria falou, eu acho que é muito essa questão do ver quais países vão estar mais ativos no comitê, no sentido de problemáticas. Então, se você está debatendo um certo tema, vão ter países que vão estar mais envolvidos, mas, ao mesmo tempo, não significa que esses países grandes vão ter tanta influência no comitê quanto países pequenos. Eu acho que também
depende muito de como você vai se portar no comitê, porque eu já vi muito país pequeno aprovando um monte de coisa, debatendo incrivelmente, enquanto países grandes, que teoricamente a gente espera mais, que a gente sabe que tem mais informação, que tem mais base para o tema, não estão se empenhando tanto. Então, eu acho que é lógico que se você vai começar numa simulação, você tem que ter em mente os países que podem sim influenciar mais um comitê, mas eu acho que assim, não existe país pequeno em simulação. Você pode, tipo, querendo ou não, você pode aprovar um monte de coisa, você pode fazer muitos aliados, mesmo sendo, tipo, um país pequeno. Eu concordo, assim, 100% com o que a Manu acabou de falar. Eu já vi muitas simulações, países pequenos, inclusive, assim, destruírem completamente toda a base de pesquisa de países, de representantes de países grandes. Então eu acho que é você saber realmente jogar. Agora, saindo um pouco das questões relativas aos países, indo um pouco para a questão dos comitês, eu queria fazer uma pergunta que é mais para, assim, saber como é o olhar de vocês sobre isso. A gente geralmente tem os comitês mais padrões, que são o Conselho de Segurança, os comitês mais ONU mesmo, a OMS, mas ao mesmo tempo tem uma parte da simulação que geralmente as pessoas não sabem, que são as outras organizações e os outros modelos de simulação. A gente tem, como a Manu já falou, a imprensa, temos também, que eu já participei inclusive de tribunais, tem gabinetes, então tem vários outros mecanismos para tornar mais acessível para outras pessoas que geralmente ou não são de RI, ou não se encaixam muito no modelo ONU, no modelo daquele debate diplomático mesmo. Então eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso, como vocês veem que isso afeta toda a questão da simulação e como isso repercute em vocês mesmo. Pode começar, Manu. Então, eu já participei de vários comitês bem diferentes e eu acho que é bem a questão de querer se achar e ir experimentando. Porque às vezes parece que você não dá nada por um comitê, você não dá nada por um tópico, e você vai lá e você acaba se achando. Então, eu acho que assim, você tem que ter em mente que comitês mais padrão vão ser aqueles que vão buscar consenso, que vai tentar aprovar uma resolução com todo mundo de acordo, com todo mundo debatendo o tópico. E tendo em mente também que, por exemplo, no Conselho de Segurança, os membros permanentes vão ter veto. Então, esses são os comitês mais padrão. Eu acho que você pode experimentar os dois. Você pode tentar fazer comitê histórico, pode tentar ir na corte. E eu acho que esses comitês diferentes são um grande diferencial, porque eles atraem muita gente para simulações. Porque é como que o Léo falou, esses comitês, eles não só atraem gente do mundo de RI, mas também gente que gosta de direito, que gosta de jornalismo. Então, eu acho que é muito legal você ter vários tipos de comitê, porque eles criam uma coisa mais completa, que não fica só naquela coisa de temos que aprovar essa resolução seguindo o modelo tradicional da ONU, sabe? Então, acho que é isso. Muito interessante essa pergunta, Léo. Eu acho que, assim, isso que a Manu falou é realmente um reflexo de que a simulação, ela tá ali para realmente qualquer tipo de pessoa. Todo mundo tem muito a se aproveitar em se propor a fazer uma simulação. E é muito disso, de você se conhecer e ir tentando mesmo, porque assim, você simular, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela odiava simulações, assim, e até que uma vez ela simulou como comitê do jornal, e assim, pra ela foi tipo um grande, tipo, ela se achou, ela falou, eu amo simular. Então assim, eu acho muito difícil falar que você gosta de simular, não gosta de simular, porque é um mundo tão amplo que existem diversas formas que você pode simular, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante da simulação, que é um universo muito grande a ser explorado e que tem muita coisa para se extrair disso, tem muito aprendizado que a gente pode tirar de diversas formas, assim. E para, assim, alguém que está começando a falar, putz, ouvi esse podcast, achei interessante, gostei do que é simulação. Assim, como vocês sugeririam para a pessoa começar a entrar realmente nesse mundo? O que vocês acham que a pessoa poderia fazer, deveria fazer? Quais são as sugestões de vocês? Então, Léo, essa é uma coisa que, assim, agora que eu tive contato com o mundo das simulações, eu comecei a me perguntar muito isso, porque, por exemplo, eu tinha muito interesse
em simulações antes, só que parecia que eu não tinha um acesso, parecia que, não existia uma simulação em Londrina, porque eu sou de Londrina, acho que eu não falei isso, né? Parecia que não existia uma simulação na minha cidade, parecia que tipo, seria um mundo muito distante. E quando eu entrei na universidade, eu vi que, nossa, eu tinha esse mundo na palma das minhas mãos e eu não sabia, assim, eu poderia ter proposto de fazer uma simulação na minha própria escola, eu poderia ter ido, eu descobri que existe sim uma simulação em Londrina, eu poderia ter participado dela. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é, de fato, conhecer que existem simulações, né? E a partir disso, acho que a simples pesquisa, ela já abre muitas portas. Então, assim, nossa, quais são as simulações que existem no estado de São Paulo? Quais são os comitês que eu posso simular? Conhecer um pouquinho o mundo dos comitês. Saber, então, a partir disso, para você poder escolher qual que você quer participar. E, assim, à medida que os cursos de Relações Internacionais crescem no nosso país, eles levam consigo as simulações. Então, praticamente todas as universidades que têm um curso de Relações Internacionais têm também uma simulação própria. Por exemplo, na Unesp, a gente tem o Unesp, que é a simulação que eu e o Léo e o Enzo, a gente participa, a gente organiza. O Léo é o diretor desse, eu acho que ele vai até comentar como é que está sendo organizar uma simulação, né? Que essa é uma outra visão de simulação que muito diferente de quem está participando é quem está organizando, né? E assim, por exemplo, eu sou a secretária acadêmica de um grupo que se propõe exatamente a estudar e fazer simulações de organismos e organizações internacionais. Então, conhecer se existem grupos que fazem isso na sua cidade, na sua escola, na sua universidade, enfim, e a partir disso ir atrás de lugares e situações que você possa simular. Eu acho que eu concordo totalmente com o que a Maria falou. Pesquisa é o que vai te salvar nesse mundo. É muito interessante porque toda simulação sempre, antes de abrir as inscrições, eles divulgam os comitês, divulgam os tópicos. Então, se você tirar 15 minutos do seu dia e pegar e ler e falar, nossa, eu realmente gosto desse tópico, eu acho que eu posso contribuir muito. Ou, nossa, esse tópico eu nunca pensei nele. Será que, tipo, se eu for participar de um debate sobre isso, eu não vou mudar meu pensamento? Ou eu não vou aprender muito com isso? Então, eu acho que é basicamente pesquisar, ver aonde você consegue se ver debatendo e se jogar e experimentar, porque, querendo ou não, a gente vai com uma expectativa e quando a gente chega lá, normalmente a gente é super surpreendido e eu acho que não tem escolha errada. Você pode, como foi comigo, ir começar pela imprensa e depois ir parar no Conselho de Segurança, ou começar no Conselho de Segurança e depois parar na imprensa. Porque, querendo ou não, é tudo sobre perfil e descobrir o que você realmente gosta e de debater e de pesquisar. Um assunto que a Maria levantou antes foi a questão da própria organização da simulação. Porque, geralmente, quem entra no mundo da simulação vai se deparar primeiramente numa posição de delegado, então da pessoa que realmente está representando ali o país, está participando do comitê e das discussões. Mas também tem um lado que, assim, depois de algum tempo nas simulações você começa a entender mais, começa inclusive a participar, que é o lado da organização. Eu, como eu já tenho feito simulação faz já algum tempo, e como até a Maria já mencionou, eu faço parte do secretariado do Unesp, que é a simulação da Unesp, e eu já participei algumas vezes como diretor. Então, para além da organização acima dos comitês, que organiza todos os comitês, organiza todo o coffee break, organiza realmente toda a logística, que essa organização é o secretariado, tem os diretores que são quem organizam o próprio comitê. Então, quem escreve o guia, quem vai moderar os debates. E, assim, realmente qualquer uma das posições ali dentro de organização é uma posição muito difícil. Eu já participei como diretor, no caso, então, coordenando o comitê de um comitê em português, um comitê em inglês, um comitê para o ensino médio e um comitê para o ensino superior. Então, são realidades muito diferentes que, às vezes, a gente tem que se confrontar. Do tipo, eu nunca tinha participado antes de um comitê em inglês quando eu tive que organizar um comitê em inglês. Então, foi uma coisa, assim, realmente muito chocante, mas foi uma experiência muito legal.
E eu queria saber como foi a experiência das meninas com isso. Eu sei que a Manu já participou, inclusive, comigo como diretora, e a Maria, ela tem a experiência de ter escrito um guia. Então, eu queria saber como vocês veem esse outro lado que demora uns anos para chegar lá, mas que é muito também recompensador. A hora que você tá lá vendo as pessoas crescerem, vendo seus delegados cada vez melhores. Como o Léo mencionou, a gente foi mesa junto ano passado, se eu não me engano, e pra mim foi uma experiência completamente louca, porque eu nunca tinha sido mesa antes, e eu tinha acabado de me formar, eu tinha 18, e a gente tava tentando aprovar uma mesa para uma simulação, e o secretariado virou e falou: então, a gente tem a proposta de vocês, só que a gente quer que vocês façam essa proposta para um comitê de ensino de universidade. E eu não tava nem na faculdade, eu não tinha nem me formado direito na escola. E aí eles queriam que eu fosse diretora de delegados mais velhos que eu, então foi uma experiência muito louca. Eu acho que foi um desafio e eu consegui, me colocar numa posição que eu não esperava, em que eu tenho que ter autoridade, entre aspas, acima de pessoas que são mais velhas e talvez tenham mais experiência que eu. Mas eu acho que isso é uma coisa que vem muito da simulação. Você tem contato com tanta gente, com tantas pessoas, com tantas diferentes visões de mundo, e eu acho que isso é muito gratificante, assim, e te ajuda a crescer demais. Então, não só sendo delegado, ser mesa, ser diretor, ser mesmo secretário, proporciona muitas coisas pra gente, e eu acho que isso é uma motivação pra gente continuar, porque às vezes parece que só ser delegado não tá sendo suficiente mais, então ainda tem muito mais, ainda tem um mundo de ser staff, de ser parte da imprensa, e isso é muito gratificante, eu acho. Então, a minha experiência realmente na escrita do guia também foi muito nesse sentido de uma grande descoberta, porque, assim, a pessoa que me ensinou a escrever guias foi o Leonardo, e ele sempre me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: coloca tudo que você tem que colocar, mas deixe espaço para que surjam coisas do que você escreveu, né? Não coloca sua opinião ali. Traga fatos, mas fatos que vão fomentar a discussão, né? Então, é muito interessante pensar como a simulação começa ali na escrita do guia. Porque ao escrever o guia, querendo ou não, na minha cabeça eu fico pensando, nossa, que discussões podem surgir disso, né? E daí chega na simulação e as pessoas que compõem a simulação levam para um universo que você nunca imaginou que, ia levar, assim. Então, eu escrevendo guia pensava que a simulação ia ser levada para um caminho, e daí, na prática, foi para um caminho completamente diferente. É muito interessante, porque a partir daquela simples, né, daquele simples resumo que você trouxe sobre o tema que a gente quer tratar na simulação, pessoas foram pesquisar e descobriram um universo de coisas que você não fazia noção que, existiam dentro desse tema, e pensar que, assim, ao escrever, né, você tenta não colocar o seu posicionamento, porque trazer seu posicionamento já em si acabar trazendo um pouco do seu próprio país de origem. Mas você está escrevendo para o mundo discutir, né? Então, esse exercício de tentar trazer uma coisa que, eu não vou colocar a minha cultura brasileira em cima, já é um exercício muito interessante. E é muito legal ver que, a partir disso, você lida com, infinitas interpretações que aquele assunto pode surgir, né? E os debates que isso pode fomentar quando posto em níveis mundiais, assim. Muito, muito interessante. É bem legal isso mesmo que a Maria falou. E, assim, um universo parece que está muito próximo, mas também é completamente distante. Estar como secretariado, porque esse ano, como eu já disse, eu sou secretário acadêmico. E no Unesp, assim, o Unesp é uma simulação um pouco diferente da maioria das que a gente encontra no estado de São Paulo, mas é uma coisa que a gente também já está ajustando, né, nesse sentido. Mas que o próprio secretariado que decide, que escolhe os temas que vão ser discutidos e o tema geral. Coisa que geralmente em outros eventos se dá muito por uma proposta, o secretariado pensa o tema geral e pessoas vão propondo temas de comitê, a gente pensa os temas gerais, então os temas gerais e os temas dos comitês. Então foi uma experiência, assim, está sendo uma experiência muito difícil por um lado, porque a gente está tendo que lidar com coisas como estamos no meio de uma pandemia mundial e nosso evento é em outubro, o que a gente vai fazer?
ao mesmo tempo que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente está vendo realidades que a gente provavelmente não veria se a gente não tivesse tido acesso a essa oportunidade de pensar sobre o que pessoas poderiam achar interessante discutir. Então a gente tem comitês assim, comitês que eu vi muito pouco em simulações, assuntos que eu vi muito pouco em simulações, que as meninas também que estão comigo no secretariado pensaram, putz, isso seria uma coisa legal de trazer, isso seria uma coisa diferente. Então assim, eu sinto que cada etapa que a gente vai entrando cada vez mais no mundo da simulação parece que vai trazendo novos desafios, trazendo novas realidades de, putz, isso eu não considerava antes porque não estava na minha alçada pensar sobre isso. Agora eu preciso realmente parar e falar, tipo, o que eu vou fazer quanto a isso, sabe? Então é uma coisa muito interessante. E fazer parte de uma organização, de um evento assim, traz muito de você ter respostas rápidas também. Isso é uma coisa que eu acredito que a Manu também tenha sentido quando a gente participou como mesa, que foi tipo, às vezes o problema tava ali, falando com a gente, e a gente precisava, putz, a gente não tinha um tempo, sabe? Tipo, não, vamos sentar ali, pensar um pouco, conversar entre a gente. Não, a gente tinha que responder na hora, sabe? Então, é uma coisa muito, muito doida realmente participar de uma organização, sendo tanto na escrita do guia, quanto como diretor, quanto secretário, é uma coisa assim que realmente você tem que mudar muito de perspectiva e tem que pensar em coisas que você normalmente não pensaria antes. E aí, assim, também deixa o meu incentivo para quem pensa, sabe? Quem realmente gosta, porque são coisas que vão te fazer crescer dentro da simulação, querendo ou não. Eu vejo minha atuação quando delegado no ensino médio e minha atuação depois que eu fui diretor, assim, são coisas completamente diferentes, porque você vai percebendo coisas que falava, putz, eu fazia isso e não acho legal a pessoa tá fazendo isso, não acho que realmente a pessoa se destaca por isso. Então é uma coisa muito interessante, assim, você ver esses vários lados dentro da simulação. Bom, os meus internacionalistas, mas nem tudo são flores em simulações, porque eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto algumas pérolas, coisas não tão bacanas, coisas que as pessoas não seguiram as dicas que a gente tá falando aqui. Então, vocês já viram coisas absurdas, tipo, sei lá, a Coreia do Norte defendendo o livre mercado, coisas assim? Contem pra gente essas pérolas das simulações. Quem quer começar primeiro? Eu posso começar com as minhas grandes histórias. Realmente, pérolas são coisas muito comuns, assim, em simulação. São coisas assim, pra você que tá participando a primeira vez, é uma coisa que você vai provavelmente ficar um pouco chateado se acontecer. Mas, tipo, pensa que todo mundo comete esse tipo de erro, todo mundo já falou algum absurdo alguma vez em alguma simulação. Então, não é nada demais, assim, não é nada tão grande. Mas, assim, realmente coisas muito comuns que eu já vi em comitê e que já me contaram, assim, coisas como o grande país África, são muito comuns. Teve uma vez que um amigo meu estava contando que eles estavam discutindo sobre a falta do acesso de água nos desertos. E uma das delegadas sugeriu levar as geleiras do norte para lá. E aí realmente fica a questão de será que ela ia de avião, de navio, realmente não sei dizer. Já teve coisa de tudo, de aplicativo de celular que avisa que você está sendo traficado, então realmente é uma coisa assim, que são coisas muito comuns e que fazem realmente o comitê se divertir e ser mais engraçado. Tem realmente histórias de ficar com raiva de delegado, porque uma coisa muito comum, assim, que geralmente a gente vê, eu acho que, assim, quando eu comecei eu percebia mais, porque eu acho que eu ligava, mas também nos últimos anos eu fui parando de ligar, era muita gente realmente indo lá só para ganhar prêmio, para competir por isso. Eu já presenciei, assim, quando eu era diretor, eu já presenciei delegada tirando o computador da mão da amiguinha, sendo que o computador era da amiguinha. Então, assim, coisas no mínimo absurdas. Já vi gente xingando o outro no meio da simulação, então você tem que ficar lá, né? Falar, melhor não faça isso aqui.
E assim, é cada coisa pior que a outra, porque realmente. Mas assim, esses momentos são, eu acho que toda a diversão, né, do negócio, porque não pode ser só 100% sério. É claro que a gente, tipo, tem que manter a decência, tem que manter a postura, mas também, tipo, de vez em quando dar uma risada ou outra não vai matar ninguém. É claro que tem algumas coisas que fogem muito do bom senso, e aí realmente, assim, só atrapalham do que ajudam. Mas, realmente, assim, essas histórias... Todo mundo, assim, que participou de uma simulação tem alguma história de, tipo, algo que alguém falou, ou alguma coisa que viu acontecer que você fala, mano, não é possível que essa pessoa fez isso. Então eu acho muito engraçado. E você, Manu, você tem alguma coisa pra contar pra gente? Então, Léo, você mencionou do bom senso, e eu não sei se você lembra, mas quando a gente foi em mesa, ano passado, delegados, eles simplesmente sugeriram a criação do bom sensômetro, que seria um medidor de bom senso sobre, digamos que, discursos de presidentes e pessoas de poder. Então, assim, você vê cada coisa em simulação que você meio que decide que você tem que abstrair, porque senão você não sabe como lidar. E eu tenho outra história também, como quando eu fui mesa, o nosso tema do nosso comitê era educação inclusiva e desenvolver, tipo, infraestrutura para as escolas. E os delegados, eles não estavam entendendo direito qual que era o conceito de uma escola sem infraestrutura. E assim, uma coisa que tem muito em simulação são crises. E aí a gente, como mesa, a gente decidiu criar uma crise. E o que foi a nossa crise? A gente basicamente tirou todas as mesas, toda a energia, e a gente impediu os delegados de saírem das salas, porque a gente falou que eles estavam numa escola na Nigéria, e eles tinham que sentir na pele o que era ter uma experiência de não ter infraestrutura. Então eles ficaram sem internet, ficaram sentados no chãozinho, fazendo resolução no escuro. E o melhor é que, tipo, a mesa que tava... o diretor que tava comigo, ele colocou sons da natureza, e os delegados ficaram no chão, no escuro, ouvindo sons da natureza. Então, tipo, tem cada coisa que você nunca espera, que você pode meter o louco, e que vai fazer todo mundo falar, mano, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. E é isso, tipo, isso é uma das maiores graças das simulações, a gente nunca sabe o que vai vir. E eu acho que é isso. E outra coisa que também a Manu levantou são as questões de comitês muito diferentes. Eu já fui diretor de um comitê em que era um comitê sobre prisões femininas e só tinha meninas no comitê. Então elas chegavam muito rápido no consenso, porque elas combinavam as coisas e parecia que elas entendiam tanto do tema que não tinha realmente uma discussão tão a fundo. Uma levantava isso, elas concordavam. Outra levantava outras coisas e elas concordavam. Então, assim, realmente foi um comitê que fluiu muito diferente de outros comitês, como, por exemplo, o que eu organizei com a Manu, que foi quase um caos, assim. Ninguém concordava com ninguém, as opiniões estavam completamente contrárias. E a gente tinha pensado, inclusive, numa crise completamente diferente, porque chegou na hora a gente teve que fazer uma crise bem básica de um representante falou tal coisa, lidem com isso. E a nossa ideia inicial era separar o comitê em duas salas diferentes, porque era sobre liberdade de imprensa, separar eles em duas salas diferentes e fazer eles conversarem por meio de bilhetes censurados. Então seria assim, uma ideia completamente diferente do que foi. E é muito essa questão de a gente tem, às vezes, ver comitês muito próximos, muito ligados, e muito... enquanto a gente vê comitês muito, assim, distantes. E uma coisa que eu lembrei também, uma história muito divertida, é que às vezes as pessoas se perdem um pouco no papel e trazem um pouco de si pro seu país, né? Nesse caso das prisões femininas, teve uma delegada que chegou a propor cardápios veganos dentro das prisões. E assim, se fosse de algum país, tipo, que realmente tivesse essa presença muito forte do veganismo, a gente até falava ok, mas o país dela era a Rússia, então foi um pouquinho complicado a hora que a gente teve que falar, tipo, olha, gente, vamos tomar cuidado para não trazer a opinião de vocês. São opiniões muito construtivas, mas, assim, a gente tá aqui para representar um país, então às vezes isso também acontece, e assim, acaba sendo divertido, mas a gente tem que lembrar na hora de, tipo, voltem pro papel. Não, sim, com certeza, isso já aconteceu, inclusive, comigo, a gente se perde no papel, e aí eu queria compartilhar algumas coisas com vocês também. A primeira, deixar aqui registrada uma piada que eu soltei na última simulação que eu fui, que eu estava discursando sobre alguma temática que afetaria o mundo todo,
E aí eu mandei assim, nos 4 cantos do mundo, e aí eu disse, mas cantos não, porque a Terra não é plana. E aí, tipo, destruiu o comitê, todo mundo perdeu o decoro, então realmente pérolas acontecem com todo mundo. Você sempre vai ter, pode ser que seja uma história boa, uma história que você depois fique com muita vergonha de contar, mas pérolas são normais e faz realmente parte do comitê, como o Léo, a Manu estavam comentando. E além disso, eu queria também contar algumas outras histórias para vocês dessas questões da gente se atentar realmente para não trazer não trazer parte da gente, tentar, né, evitar isso no papel, e também se atentar sobre essas questões de como se portar num comitê, né? Eu vi casos em que, tipo, o delegado defendeu abertamente censura dentro do comitê, ou então trouxe a própria opinião dentro do comitê. E aí isso é uma dica para você que está começando, até para você que é já experiente, refletir sobre se você já tá se você pratica esse tipo de coisa. Toma cuidado com o que você vai falar dentro do comitê, porque isso afeta o andamento do comitê, a própria dinâmica que é para ser a simulação. Porque a simulação, apesar de que quando você vai lá pela primeira vez, parece algo bem divertido, leve, que é um espaço que por estar simulando, fantasiando um papel, você pode falar o que você quiser, como aqui, né, a Manu citou algumas frases de Lula livre. Isso daí não é uma situação que... não é uma coisa para se falar no comitê. Tipo, por ser apesar de ser uma simulação, você tem que tentar realmente se manter no papel. Muito interessante todas as histórias que vocês trouxeram. Isso me lembra, inclusive, né, um dos principais motivos pelo qual eu gosto tanto de simular, que é se propor a esse desafio de vestir uma roupa que não é sua, né? De ter que simular realmente entrar numa personalidade, entrar numa figura em que você não é você ali, você é um país, você, às vezes, né, no caso, quando a gente pega um país tão diferente de você, do seu posicionamento, às vezes você tem que defender coisas que você é completamente contra, assim, isso é sempre um desafio muito grande, mas é muito enriquecedor. Não só porque propõe esse desafio de você, né, porque é muito interessante você ver que você consegue argumentar para coisas que você nem acredita, né, coisas que você acha que, tipo, não são, tipo, que você nunca agiria daquela forma, mas você tem que se ver defendendo aquela posição. Então é muito interessante ver que existe uma argumentação, que você tem que ir atrás dela e que você tem que se propor a fazer a quebrar essa barreira. Você tem que se propor a conseguir vender seu peixe, né? Independente se você mesma olha para aquele peixe como uma maneira, nossa, não sou a favor dessa ação. Enfim, sempre um desafio muito interessante. Não, e tem uma história assim que é realmente fascinante de simulação, que aconteceu comigo, e que essa é uma daquelas que eu tava comentando, de que a gente às vezes tem vergonha de contar, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Numa simulação que eu fui no ano passado, eu queria participar da temática da crise econômica na Argentina, e ela ia ser na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Guardem esse detalhe, Argentina na América, Organização dos Estados Americanos, e eu, não mais que de repente, entre as opções que tinha de países para eu representar, eu marquei Nova Zelândia e Noruega, as duas, como todos sabemos, na América. E depois, inclusive, eu cheguei pro Léo super animado no WhatsApp e mandei assim, nossa, acho que com certeza eu vou conseguir entrar na OEA, né? Coloquei Nova Zelândia e Noruega, são 2 países que eu entendo muito e tudo mais. Aí o Léo ficou tipo, cara, sem certeza? Essa daí foi realmente... Então é esse tipo de situação que vocês têm que tentar evitar, mas que também, por outro lado, fica de memória. A inscrição também faz parte da simulação, gente. Não erre na inscrição. Bom, pessoal, foi muito bacana o programa de hoje. Mas agora a gente vai para o nosso quadro tradicional, nosso ping-pong, que a gente vai fazer perguntas para ver a personalidade de vocês, seus gostos, para a galera de casa já dar uma julgada no que vocês gostam. Então, a primeira pergunta, a pergunta clássica. Meninas, se vocês tivessem que escolher uma música
pra entrar num ringue, numa luta, uma música que te apresentasse, assim, sabe? Aquela música que toca antes de você entrar na luta, assim. Que música seria? Nossa, eu não tenho nem ideia. Gente, como que é o nome daquela música que toca no... Tananana. Do Final Countdown. Ia ser essa. Gente, eu Mas tenho zero noção de música, não tenho como opinar. Uma música tipo de apresentar, assim. Pensa, nossa, você vai entrar numa luta, né? Vão chamar você na luta, no palco, né? Com vocês no ringue, Manu Barroso. Que música ia tocar? Ai, eu não sei, eu preciso pensar. Me dá um tempo que eu respondo. Bom. Olha, a música da Maria Tereza é The Final Countdown, da banda Europe. Bom, enquanto você vai pensando aí, eu vou falar a outra pergunta. Qual é o livro de cabeceira de vocês? Meu livro de cabeceira no momento é Sapiens. Ai, nossa. Jaú. Já o aprovo. S2 aqui. S2. Você, Manu? Eu vou ter que combinar com a Maria. O meu livro é do mesmo escritor, só que é aquele 21, acho que é 21 lições pro século XXI. Também Nossa, é muito boa. Perfeito, Aqui, gente. Eu tô aqui com meu coração palpitando aqui. O Harari é muito bom. Leia o Harari, pessoas. Ele é incrível, gente. Ele acabou de doar $1 milhão pra OMS. Tá vendo? Precisamos de mais pessoas assim no mundo. Enquanto isso, certos presidentes norte-americanos estão cortando os fundos. Ah, é pra verdade. OMS. KKK. Sim, ele fez essa doação-resposta a isso. Enfim, agora a outra pergunta. Qual seria o filme ou série também que vocês apresentariam para o crush? Tipo, aquele filme, série que o crush tem que gostar. Se não gostar, ele não vai conhecer a mãe de vocês, o pai de vocês. Né? Aquilo lá que tem que gostar, aquele coisa do seu coração, assim, que a pessoa tem que gostar. Nossa, a minha eu falo sem dúvidas Forrest Gump. Se a pessoa falou não pra Forrest Gump, já falou não pra mim, é instantâneo. Com certeza. Quem não gosta de Forrest Gump nem a gente. O Você, meu, eu acho Manu? que seria Capitão Fantástico. Tipo, eu amo aquele filme com a minha vida. E eu acho que, tipo, uma pessoa que não gosta daquele filme não é um ser humano decente. Nossa, Então- perfeito esse filme. Excelentes escolhas. O nível tá bem alto hoje. E você pensou na música, Manu? Eu posso... Tipo, gente, vocês vão me julgar muito, mas eu muito colocaria uma música da RuPaul, assim, tipo... Sei lá. Tá certíssima. Enfim. Quais são as perguntas hoje, Leonardo, especiais do Ping Pong? Bom, então, como o João já deu a deixa, as perguntas específicas de hoje. A primeira delas, que é uma grande questão que abala qualquer pessoa que está participando de uma simulação. Imprensa é comitê? Olha, eu já fui da imprensa e eu sei que a imprensa é uma zona. A gente se sente muito desvalorizado, então eu vou falar que é comitê só porque eu já fui. Porque todo mundo sabe que quem tá debatendo só ignora a imprensa, galera. Eu nunca fui da imprensa, só que eu dou muito valor, assim, então eu diria que sim, é um comitê, porque a imprensa, ela acaba fazendo muita parte da discussão, ela fomenta muito o fato dela dar atenção para algumas falas, ela trazer à tona algumas coisas, sempre acaba, tipo, fomentando muito a simulação, então eu acho que ela é um comitê de suma importância, assim. Respostas erradas. Certo. A próxima pergunta. O que é melhor e, assim, o que faz vocês irem mesmo pra simulação? O coffee break ou os brindes? Putz. Nossa, eu acho que eu Ai, coffee break. gente, coffee break. Coffee break. Coffee break. Coffee break é tudo. Mas e se você ganha um brinde bom? Aí qual que você prefere ainda? Comida, né? Não, eu Pera, acho que o se- brinde... Vai, Maria. Se o brinde é um jantar de graça, assim, eu acho que eu vou pelo brinde. Agora, se não envolve comida, eu fico no coffee break. Exatamente. Eu acho que, tipo, o brinde você fica feliz na hora, mas o coffee break te deixa feliz a semana inteira, entendeu? Então, E aí depois você fica um pouco triste a hora que você vê que você ganhou 30 quilos só comendo lua de mel.
E pensa, o coffee break, ele só quer que você esteja ali, entendeu? O brinde você tem que fazer muito esforço para conquistar. Então, assim, eu vejo que são felicidades diferentes que trazem, só que o coffee break é aquele amigo que sempre tá ali, entendeu? Independente Exatamente. se você tá errando. Justo. E agora uma pergunta que não é tão mais específica, mas que a gente deixou um pouco para depois para vocês pensarem, que se vocês pudessem jantar com uma celebridade, com uma figura famosa, viva ou morta, quem seria? No meu caso, tipo, é meio aleatório, assim, mas é uma atriz que eu amo de paixão e ela recentemente virou embaixadora da ONU Mulheres, que é a Anne Hathaway. Então, tipo, desde criança eu amo ela. Ela fez Miseráveis, fez Diabo Veste Prada, então, tipo, agora que ela virou embaixadora da ONU Mulheres, eu fico, tipo, é isso, então eu jantaria com ela. Perfeito, hein, Manu? Eu acho muito difícil responder essa pergunta, mas eu acho que talvez por, enfim, sem ela, que eu tenho o meu nome como homenagem, eu escolheria Madre Teresa de Calcutá, sinceramente. Perfeito. E Caetano Veloso, achei que você escolheria Caetano. Ixi, olha, desculpa, Caetano. Madre Teresa ganhou. Então tá bom, gente. Obrigado pelas respostas. Acredito que todo mundo já tem material suficiente para julgar vocês por um bom tempo. Bom, antes da gente se despedir de vocês, eu pedi para as meninas que estão comigo na organização do Inesp trazerem uma mensagenzinha para vocês, para tanto incentivar a participarem de simulações, quanto para incentivar vocês a participarem do Inesp. A primeira foi a Isadora, que disse: simular para mim sempre foi algo que eu tive vontade, mesmo sem saber o que era. A minha cabecinha sonhadora só queria se sentir no mundo internacional um pouco. E ao entrar na universidade e descobrir o mundo das simulações, esse universo criou um sentido. E assim eu pude conhecer uma forma de estudo das organizações internacionais e dos comitês que, além de divertida, me ajuda a praticar minha oratória e minha preparação para o futuro. Já a Alice mandou outra mensagem. Ela disse: oi, pessoal do Pode Rir. Adoro o trabalho de vocês e vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência como colega internacionalista contando sobre o Inesp. Para quem não conhece, essa é uma das várias simulações de organismos internacionais que existem espalhadas pelo país e foi a primeira que participei na vida. Ela é um evento da Unesp de Franca que ocorre todo ano e dentro dos 4 dias de evento tive a oportunidade de debater, ver diferentes posicionamentos de países e viver na pele um pouquinho de como funciona o sistema macro de governo. Nunca imaginei que temas que estão tão presentes no nosso dia a dia rendessem tantas discussões. Afinal, com cada um defendendo os ideais de suas nações, concordando com eles ou não, fez de tudo mais divertido e desafiador. Foi algo que me marcou tanto que nesse ano entrei no secretariado do evento e aproveito a oportunidade para convidar a todos para participarem do Inesp. Beijão para todos. E a Mayara disse o seguinte: eu acho que as simulações enriquecem demais a experiência de um internacionalista. Primeiro porque a gente tem a oportunidade de entrar em contato com inúmeras informações sobre diversos países que não entraríamos durante as aulas. E segundo, porque independente da área que a gente for seguir, pública, privada ou terceiro setor, a gente consegue desenvolver habilidades mega essenciais para esses 3 lugares, como formulação de discursos, oratória e posicionamento profissional. Sobre o Inesp, acho que o pessoal pode se surpreender muito e de uma forma muito positiva com a edição desse ano, e que eu espero que o evento possa contar com a participação de diversas pessoas com ideias bem diferentes para termos ótimos debates. Bom, eu vou concordar então com as 3, deixar o convite aqui para a participação do Inesp, é só procurar a gente nas redes sociais e de qualquer outra simulação que não seja o Inesp, ou uma simulação mais perto de você, como a Maria até posicionou, que ela descobriu inclusive que tinha simulações em Londrina, então procurar na cidade de vocês, procurar ter acesso a isso para saber se vocês gostam da área, para saber se como vocês lidam com essas situações, é muito importante inclusive para autoconhecimento. Então, assim, para qualquer pessoa, independente da sua carreira, eu conheço gente, inclusive, que, por exemplo, faz química e participa de simulações. Então, realmente é para todo mundo. E é só para quem gosta de discutir, assim, é para todo mundo que gosta de discutir temas interessantes e temas relevantes internacionalmente. Então, eu já gostaria de começar as despedidas, agradecer as meninas por participar do programa de hoje e reforçar a importância da participação na simulação e de que as pessoas realmente vão atrás para descobrir o que é isso.
Lindas palavras, Leonardo. Bom, enfim, valeu por ter ouvido a gente, galera. E eu quero agradecer muito às meninas pelo seu tempo. E, tipo, foi muito legal esse podcast. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Maria Tereza. Muito obrigado de verdade. E até mais, pessoal. Bom, queria começar então agradecendo aos meninos também. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um podcast sensacional. E agora a minha vergonha também vai ficar registrada para sempre na internet, sempre que alguém acessar o nosso pod. E para você, ouvinte, muito obrigado por nos ouvir e até o próximo Pode Rir. Meninos, muito obrigada pelo convite. Foi muito interessante para mim e acredito que para todo mundo que puder ouvir o podcast, conversar sobre esse assunto tão relevante, que é uma grande paixão minha, é uma grande paixão de muitos aqui. E também uma grande oportunidade para todo mundo conhecer um pouquinho mais desse mundinho das simulações, que não é restrito só para nós internacionalistas, como muito bem lembrou Leonardo. Muito obrigada, gente, por me convidarem, por participar desse podcast. Eu me diverti muito, a gente conseguiu conversar sobre muitas coisas. E eu espero que isso sirva como um incentivo para quem não participa ou tem vontade de participar das simulações. Realmente é uma coisa que cativa a gente quando a gente começa a conhecer esse mundo. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo. E é isso.